Em 2011, o cenário dos jogos de futebol era completamente diferente do que você lembra de hoje. A guerra entre PES e FIFA não era equilibrada, ela tinha um favorito absoluto. Naquela época, o PES reinava sem esforço. Era o jogo que era considerado o rei da jogabilidade e da diversão. Era intuitivo e menos complexo. E a gameplay era muito boa, com gráficos e animações que desde a era do PS2 eram aclamados. Em contrapartida, o FIFA oferecia o que tinha de melhor, as licenças e os modos de jogo, e um pacote de conteúdo mais robusto. Era uma escolha entre a diversão pura do PES e o realismo complexo do FIFA. E na época, a diversão sempre vencia. Mas tudo isso mudou em 2012. A Konami lançou o PES 13, um jogo que ofuscou completamente o FIFA na época, sendo considerado por muitos o auge da franquia. Mas no ano seguinte, a Konami teve a brilhante ideia de mudar tudo. Eles lançaram o PES de 2014 da nova Fox Engine, a mesma do Metal Gear Solid. A transição foi um desastre, o jogo ficou bugado, a jogabilidade que era o ponto forte do PES se perdeu, e o pior, o jogo não veio nem para PS4 nem para Xbox One, que na época foi o início da nova geração. Isso foi um presente para a EA. Com o PES 14 em decadência e fora da nova geração, o FIFA 14 se tornou a única opção para quem queria jogar o futebol no PS4 ou no Xbox One. E é aqui que a nostalgia começa a ser construída. Enquanto isso, a EA simplesmente continuou fazendo o que vinha fazendo. O fiasco do PES 14 deixou um buraco tão grande que o FIFA acabou parecendo superior em tudo, gráficos, animações, gameplays e detalhes. Não porque a EA revolucionou alguma coisa, mas porque a Konami abandonou tudo que tinha construído para lançar um jogo quebrado. Na nova geração só existia uma opção: quem gostava minimamente de futebol teve que migrar para o FIFA, queira ou não. E mesmo quem ainda estava no PS3 ou no Xbox 360, via toda aquela movimentação, vídeos de futebol da nova geração, gente elogiando o FIFA 14 porque era o único jogo disponível e todo mundo comentando sobre o PS4 e o Xbox One. A nova geração foi um evento, e nesse evento só havia uma produtora de jogo de futebol no mercado. Qual foi o resultado disso tudo? O efeito manada fez o resto. As pessoas pensavam: então vamos jogar esse jogo também, não vou ficar de fora. É o famoso FOMO, né? É o medo de ficar de fora. O FOMO fez mais pelo FIFA 14 do que a própria EA jamais imaginou. E quando um produto é único, disponível em um momento histórico, ele automaticamente recebe um carinho desproporcional. É o mesmo fenômeno de quando você revisita um jogo que marcou sua infância. Os problemas sempre estiveram ali, mas a memória emocional fala muito mais alto do que a análise racional. E com o PES 14 capado, bugado e pior que o antecessor, muito pior mesmo, muita gente simplesmente mudou para o FIFA, porque era a única alternativa que oferecia conteúdo, modos e um pacote robusto. Mas essa migração, por falta de escolhas, não é mérito, é um contexto histórico. A nostalgia é uma droga perigosa. Ela te faz romantizar o passado, te faz acreditar que as coisas eram melhores do que realmente eram. E o efeito manada reforça essa mentira. Quando uma opinião vira consenso, ela deixa de ser analisada. A nossa mente prefere o caminho mais fácil. Quando todo mundo ao redor diz que algo é bom, a sua cabeça automaticamente aceita isso como uma verdade. Além do FIFA 14 em si ser sim um ótimo jogo, que nem eu falei, tem várias coisas, tal, principalmente a gameplay dele é muito boa até hoje. Se você pegar, você vai gostar dessa gameplay, ela é muito atual, eu acho que ela é melhor qualquer um dos jogos que a gente tem hoje em dia, eFootball, o FL ou o EAFC 24. O FIFA 14 dá um pau. Só que dizer em pleno 2025 que o FIFA 14 é o melhor futebol já feito, isso é uma falácia guiada por nostalgia extrema. Se você pegar o jogo hoje, vai encontrar uma quantidade absurda de bugs, falhas grotescas, sistemas limitados e mecânicas ultrapassadas. Ignorar tudo isso para dizer que um jogo de 12 anos atrás é superior aos atuais é um delírio coletivo. E é exatamente como aquele jogo da infância que você amava, mas quando tenta jogar hoje, percebe que o jogo era fraco, quebrado e extremamente limitado. O problema não é o jogo em si, é a época que você viveu, é o peso emocional do momento.
O FIFA 14 não é lembrado por ser bom, ele é lembrado porque esteve presente na transição mais hypada da história dos consoles, no momento em que só existia uma única opção de futebol no mercado. A memória afetiva fez o resto, mas olhar para ele hoje, comparar com a evolução atual e ainda assim dizer que é melhor, isso não é opinião, é uma cegueira histórica. Agora vamos ao que interessa, a jogabilidade, o coração de qualquer jogo de futebol. E é aqui que o FIFA 14 se revela uma aberração. O que as pessoas lembram de como, entre aspas, fluidez, era na verdade uma movimentação robótica e travada. As animações eram longas e lentas, os jogadores demoravam para arrancar, virar ou reagir. Era como se eles estivessem presos a grilhões nos pés. E isso não cria realismo, cria um atraso e quebra totalmente o controle do jogador. A física da bola era inconsistente. Caracas. E a sensação de controle era mínima. Os comandos, o passe, o chute, o passe longo, tudo era excessivamente automático. Você apertava o botão e o jogo decidia o que era melhor, tirando completamente a sua exigência. E se você tentasse diminuir a assistência, o jogo ficava podre de ruim, com passes que iam para onde você não queria e os chutes pareciam balões. Era um dilema, ou você jogava no automático ou jogava no lixo. Em um jogo de futebol, onde a precisão de milésimos de segundo é tudo, o FIFA 14 te forçava a jogar com um handicap constante. As bolas viviam rebatendo e aquele festival de pinball na área, onde a bola batia em um, batia em outro e o gol saía de forma aleatória, sem mérito nenhum. Esse era um dos piores coisas que tinha nesse FIFA 14. Não tinha sliders que você fazia que melhorava isso. O delay também era um problema gritante. Havia sempre aquele atraso irritante entre os comandos e a ação do jogador. Num jogo de futebol, onde milésimos de segundos fazem diferença, o FIFA 14 te forçava a jogar com um handicap constante. E o pior era o caos dentro da área. Bolas rebatidas por todos os lados, desviando-os aleatoriamente até virar gol sem qualquer mérito. Aquilo não parecia futebol, parecia até um pinball. A evolução gráfica praticamente não existiu. O jogo parece uma versão levemente polida do FIFA 13. Nada além disso. A EA prometeu uma revolução com uma nova geração, mas entrou algo que mal se diferenciava do PS3 e do Xbox 360. Tudo soava apressado, como se o objetivo fosse apenas marcar presença no PS4 e no Xbox, e não realmente inovar. No fundo, o FIFA 14 era um produto de uma transição preguiçosa, embalado por marketing e nostalgia. O conteúdo também deixava muito a desejar. Faltavam algumas licenças básicas, faltava modos relevantes, faltava até Champions League. Era um jogo vazio, com poucas variedades e sem aquela sensação de mundo vivo que se espera de uma grande título de futebol. O modo carreira era o maior exemplo disso. Era extremamente simplório e raso, sem identidade e com pouquíssimas complexidades. Nada de gestão profunda, nada de decisões que realmente afetavam o clube. Apenas um ciclo repetitivo que dava a clara impressão de ter sido feito às pressas. Era o tipo de modo que você começava animado, mas abandonava rápido por falta de desafios reais. Para desmascarar de vez essa nostalgia, precisamos olhar para o passado e para o concorrente. Na época, o FIFA 14 não era apenas ruim em si, ele era inferior aos seus antecessores diretos. Por exemplo, o próprio FIFA 13 e o 12 eram jogos muito mais redondos, com uma jogabilidade bem mais equilibrada, com menos automação e muito mais controle para o jogador. Eles eram jogos que desafiavam e que exigiam habilidade, e não apenas sorte. O PES sempre foi o eterno rival do FIFA, mas o FIFA faz diferente. E mesmo com menos licença, ele entregava aquilo que realmente conquistava o jogador, uma jogabilidade mais leve, mais intuitiva, quase artesanal. O PES era diversão imediata, você pegava o controle e jogava, era fluido, direto, sem obsessão pelo realismo de técnico. Já o FIFA 14 apostava no lado oposto, era um jogo que queria simular o futebol real, ritmo mais cadenciado, sistemas mais complexos, animações mais rígidas e aquele tentativa constante de soar profissional. Enquanto o PES queria que você se divertisse, o FIFA queria que você estudasse mais o jogo. No fim das contas, o contraste era claro, o FIFA era um jogo mais simulado, da seriedade, das licenças e do pacote completo. O PES era o jogo da diversão e durante muitos anos, para a maioria dos jogadores, a diversão sempre ganhou.
Mas para ser justo, no FIFA 14 tinha um ponto positivo. A trilha sonora do FIFA era absurda, era impecável, com a música que grudava na sua cabeça, que se tornaria a trilha sonora de uma geração inteira. E aqui que a nostalgia te agarra. Você não lembra da jogabilidade travada, você lembra da música que te tocava enquanto você navegava pelos menus. A música era o disfarce perfeito para um jogo medíocre. E foi assim que o FIFA 14 ganhou o status de melhor FIFA de todos os tempos. Não por mérito próprio, mas por um conjunto muito específico de circunstâncias. A trilha sonora criou uma identidade, o Brasileirão criou uma conexão emocional, e a ausência de um rival à altura naquele momento fez o resto. Esse contexto construiu uma lembrança confortável, uma lembrança que fez muita gente ignorar as falhas claras e guardar apenas o que era agradável de sentir. É aqui que entram dois fatores decisivos: a memória seletiva e o consenso coletivo. Com o tempo, você deixa de lembrar do que frustrava e passa a lembrar apenas do que funcionava. Dos gols bonitos, das músicas, dos momentos bons, o resto vai sumindo aos poucos. E quando essa lembrança é repetitiva por todo mundo, ela deixa de ser questionada. A opinião acaba virando consenso, e o consenso raramente é analisado. O problema é sustentar essa ideia hoje em dia. Em 2025, defender o FIFA 14 como uma referência máxima não é apego ao jogo, é apego ao momento que você viveu com ele. Isso cria uma visão distorcida, uma comparação injusta que ignora o quanto o futebol virtual evoluiu em jogabilidade, respostas de comando, sistemas, profundidade e opções reais de jogo. Não é que os jogos atuais sejam perfeitos, é que eles estão em outro patamar técnico e estrutural. E aqui vai o ponto final dessa história. O FIFA 14 não foi um marco por excelência técnica, ele foi um produto do seu tempo, favorecido por contexto, emoções e falta de alternativa. E isso não é um ataque à sua memória, é um convite à honestidade. Se você ainda acredita que ele foi o melhor de todos, faça você mesmo o teste. Jogue o FIFA 14 hoje, com calma, prestando atenção nas animações, no tempo de respostas, nas limitações e nas decisões automáticas. Depois, jogue um título atual. Sem pressa, sem comparar pela lembrança, mas pela experiência real. A diferença aparece rapidamente. Algumas verdades incomodam no começo, mas esclarecem no final. Questionar o seu passado não apaga o que você viveu, só impede que a nostalgia distorça o presente. Se este vídeo te fez repensar suas certezas, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente não trata a opinião como uma verdade absoluta, a gente analisa, compara e questiona. Um abraço e até a próxima.